Estamos mais uma vez, irmãos, na casa do Senhor, para estarmos transmitindo a palavra de Deus a todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos vendo. E nós queremos, então, começar fazendo alguns avisos, agradecimentos aos irmãos, que têm sido muito irmãos com a gente de verdade. Gostaria de fazer o primeiro aviso. Nós teremos a ceia no próximo domingo. Também, aqueles que puderem comparecer, venham, estaremos então ministrando a ceia. Gostaríamos também que vocês assistissem às nossas transmissões. Elas são, como estamos fazendo agora, quinta-feira às 18 horas e domingo às 18 horas também, em culto presencial e online. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm colaborado, que têm nos mantido aqui com esses serviços do Senhor, para o Senhor. Queremos agradecer a fidelidade dos irmãos, queremos agradecer imensamente. Só Deus mesmo toca no coração de cada um para que continue sendo abençoado e abençoando também aqueles que precisam. Nós queremos avisar que nessa noite, logo após o nosso culto, nossa reunião de oração e reflexão, aqui nós estaremos fazendo a reunião do conselho. Então, aqueles irmãos que ainda têm alguma demanda, alguma reclamação, algum projeto, alguma sugestão, podem nos apresentar aí, ligando para o secretário do conselho, que é o nosso irmão Luiz. Então, irmãos, feito isso, a gente gostaria de passar a leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, pegue o seu inário, pegue a sua Bíblia, e nós então começamos lendo a palavra do Senhor naquela mesma batida que nós vamos fazendo, né? As parábolas do Senhor nos evangelhos. Então, já estamos no livro de Lucas. Confesso aos irmãos que já estou com saudade das parábolas. E logo após a gente terminar as parábolas, a gente passa então, talvez, uma sugestão. Peço que se os irmãos têm alguma sugestão, nos façam. Nós iremos passar a ler o livro dos Salmos, um por um. Em cada culto nós fazemos uma leitura, como estamos fazendo com as parábolas. Nós paramos hoje então com a parábola de Lucas, está em Lucas capítulo 6, do 39 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola do cego que guia o outro cego. Propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar o outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Irmão, uma palavra forte, né, aqui para todos nós, e nós olhamos essa parábola da seguinte forma. A primeira parte, ele fala, no versículo 39, ele fala do cego que a pergunta é, pode um cego guiar o outro cego? Né? E ele fala claramente aqui, se um cego guiar o outro cego, não vai dar certo, não é verdade? E nós vemos isso acontecendo no mundo hoje. Infelizmente, muitos aí pensando saber, estão totalmente cegos, levando outras pessoas para o precipício, para o barranco, para o buraco. E aí então, às vezes, muitas das vezes temos a verdade, que é a palavra de Deus, e a gente deixa essas pessoas caírem no precipício, caírem no despenhadeiro, né, como a gente conhece, né, caírem nos barrancos. Então a gente vê esse primeiro ensinamento nessa parábola. O segundo ensinamento, irmãos, que eu vejo aqui, é dizendo sobre aquele também, que pensa estar certo, né, mas na verdade está cego, e querendo tirar um cisco, um argueiro da trave, do olho do teu irmão, né? Mas aí o texto, ele diz que no olho daquele que quer tirar o argueiro tem uma trave. Ou seja, quem tem o argueiro é menor, né? A trave
aos olhos não podem ver. Então cai no mesmo erro, às vezes, né, de o cego querer guiar o outro cego. Então a gente pensa que está vendo muitas das vezes, mas nós estamos vendo não de acordo, vamos trazer aqui para a palavra de Deus, não de acordo com o que Deus quer de nós. E muitos irmãos, muitas denominações têm caído nesse termo de estarem fora dos planos de Deus e pensarem em estar nos planos de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos assim, falamos também de irmãos que pensam estar fazendo certo, critica o outro irmão, e aí então é preciso tirar a trave que está no seu olho. Daí ele diz, no 42, na parte final, ele fala: hipócrita, né? Tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então essa parábola de um grande ensinamento para todos nós. É claro que se nós formos olhar bem, ela terá outros ensinamentos, né? Mas a princípio são esses que nós queremos dizer nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que a gente então esteja de acordo com a palavra do Senhor. E também, se você vê alguém caindo no barranco, como diz o versículo 42, avise, né? Porque ele pode cair e não voltar mais. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 292, A Vinda do Senhor. O céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e
então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Cantado o hino, irmãos, vamos orar para que o Senhor nos ajude naquilo que nós falamos na sua palavra, né? E também de acordo com o hino que nós cantamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor a cada dia, Senhor, está trabalhando em nossas vidas e assim, Pai, nós podemos enxergar livremente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mostrar a cada um dos teus filhos. Nos ajude. Olha, Deus, um dia o Senhor também nos achou cego pelo mundo, pensando que a gente estava fazendo a coisa certa, mas o Senhor tirou a trave dos nossos olhos, tirou o argueiro dos nossos olhos, e assim, ó Deus, continua, Senhor, a se revelar a nós a cada dia, e nós podemos, Senhor, através dessa revelação, através, ó Deus, de olharmos firmemente para o Senhor, nós podemos aumentar a nossa fé, termos mais esperança, temermos mais a Tua palavra, confiarmos mais no Senhor. Continue esse trabalho, Senhor, em nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, acompanhar o Teu povo, Pai, como o Senhor tem feito. Nós agradecemos, Pai, por esse momento. Ajude-nos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo, irmãos, o nosso culto de reflexão da palavra de Deus e oração, nós vamos para a meditação dessa noite, em rápidas palavras, nós vamos ler Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Instrução de Deus através desse texto bíblico para o nosso ensinamento. Então nós queremos, nessa noite, falar sobre o cego Bartimeu, né, que está em Marcos 10, 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, esse texto, irmãos, é a cura do cego de Jericó. Então, o nome desse cego, ele é Bartimeu. E quando nós estamos olhando, falando do texto, e podemos dizer assim que Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ele fez muitos milagres, na verdade. Os discípulos estavam ali vendo e contemplando, né? E glorificando a Deus, os povos atrás, e vendo os milagres que Jesus tinha feito. Então Jesus, durante a sua trajetória aqui no mundo, ele demonstrando o poder que vem do Todo-Poderoso Deus, ele fez muitos milagres. Então,
durante esses evangelhos, quando vamos ler os evangelhos, nós vamos encontrar o Deus dos milagres. E esse milagre aqui é fantástico, né? Como dizia o Christian. Então nós podemos ver que Deus, Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que cura, que santifica, que transforma vinho ou água em vinho, né? Então nós vemos esse Deus atuando durante esses 3 anos de ministério dele aqui na terra. Então nós vemos que, falando dos evangelhos, esse é o contexto que Jesus nos apresenta. Quantos milagres, eu pergunto para você já viu, né? Quantos milagres você já viu? Eu repito a pergunta. Ou então, se você não viu, você recebeu. Eu acho que a primeira é mais difícil, né? Ver o milagre. Agora, quando você recebe, é outra coisa. Não, eu recebi o milagre, né? Eu acredito, irmãos, que muitos de nós já vimos milagres, nós já recebemos milagre. Se nós formos perguntar a cada um dos irmãos que estão vendo o culto nesse dia, você vai dizer para mim, pastor, eu já vi os milagres acontecerem, né? Mesmo assim, diferente daquela época que Jesus fisicamente ele estava presente, hoje espiritualmente ele está presente, ele continua fazendo esses milagres e nós então precisamos olhar para esse Jesus. E agora, irmãos, então a cura do cego Bartimeu, nós estamos então caminhando nesse texto agora, e o versículo 46, nós vamos ver a situação do cego Bartimeu, né? Quem era ele? O que aconteceu com ele? Vamos então para o texto, Marcos 10, primeiro, depois 46. Agora 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Aqui nós já dá para ver que Jesus era o Deus que não parava, não é? De repente Jesus sabia que o ministério dele ia ser 3 anos só. E ele tratou de fazer as coisas enquanto estava aqui, né? Então ele sabia particularmente que ele ia ter 3 anos para trabalhar. Então Jesus não parava. E nós podemos ver aqui que ele sai de Jericó. Nós vamos ver Jesus trabalhando, Jesus fazendo as coisas. E aí então a multidão está com ele também. Numerosa multidão o acompanhava. E acredito aqui, irmãos, que Jesus, por trabalhar muito, Jesus aqui está cansado, né? Nós também, vale uma aplicação para nós, né? Nós deveremos trabalhar enquanto é dia, a palavra de Deus diz. Nós não sabemos o dia de amanhã, os seus projetos para amanhã, né? A sua santificação para amanhã. Amanhã eu quero ser um melhor pai, hoje. Eu quero ser um melhor crente, para hoje. Então Jesus fazia tudo nessa perspectiva, ele não tinha tempo, ele fazia tudo aquilo que lhe chegava, inclusive Bartimeu. Eu creio que Jesus aqui está cansado, quase que ele não cura o cego Bartimeu, no meu ver, por causa dessa idas e vindas de Jesus. Então, olha só a descrição de quem era Bartimeu agora. Bartimeu, cego, mendigo, né? Então o mendigo, ele naturalmente ele vai ser esse que vai pedir, que vai mendigar, né, o pão, porque ele não tem trabalho. E acredito também, até naquela época, né, hoje nós vemos muitos serviços de ação social, isso é bem-vindo àqueles que precisam, né, aqueles que não têm serviço. Então vem muitos os benefícios sociais, então, que alcança as pessoas hoje. Aquele tempo, acredito que não tinha, né, a princípio. Então, Bartimeu, cego, então, descreve quem ele estava assentado à beira do caminho, né? E é claro que ele não podia. Geralmente o cego, quando ele chega, ele senta, porque ele, de repente, estava caminhando também, acompanhando Jesus ia passar naquele lugar, ele sabia, né? E ele foi lá naquele caminho. Geralmente as pessoas encontravam Jesus no caminho. Foi o caso de Zaqueu, né, que estava a caminho, então subiu na árvore para ver Jesus. E da mesma forma também, esse cego aqui, então ele vai para o caminho e fica à beira do caminho. Jesus vai passar por aqui, ele tinha essa certeza, né, que Jesus estava por ali e ali ele tinha que passar. E também nós vemos aquela mulher também que sangrava muito, eu acredito que ela também estava à beira do caminho. Então, olha só o versículo de número 47 agora. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, né? Então,
irmãos, aqui já fica para nós também, quando nós tivermos alguma dificuldade, a quem nós vamos dirigir o nosso clamor, como nessa noite estamos fazendo. Esse dia eu estava olhando uma matéria em alguma revista aí, disse assim que a morte da reunião de oração. É claro que nesses dias a gente não pode, né? Mas antes, quando a gente podia, né? Quantas vezes participamos de reunião de oração? Quando nós voltarmos, quando nós vamos participar da reunião de oração? Então, aqui então ele clama ao Senhor. Ele está com dificuldade, ele está com problema, ele está cego. Então ele clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí então nós vamos encontrar essa multidão também. Muitos irmãos querem olhar só para si, né? Essa multidão aqui, ó, que repreendiam, eles queriam Jesus só para eles, né? Eles queriam um milagre só para eles. E aí aparece um rapaz lá, cego, o Bartimeu, e eles não querem que Jesus o cure pelo jeito. Diz o versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Fica quieto, cala a boca, fica com o seu problema aí. É isso que muita gente fala com a gente, né? A gente também às vezes não compartilha. É bom quando a gente tiver problemas, a gente compartilhar com o nosso irmão, com nossos pais, com as pessoas que podem orar por nós, que podem nos ajudar. Então esse rapaz aqui, o Bartimeu, ele vai na fonte certa que é Jesus. Mas então nós temos as dificuldades, né? Nós vamos encontrar dificuldades pelo caminho. A primeira dificuldade que ele encontra é a multidão. Mas ele não se calou, ele não parou de gritar, ele gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus escuta, né? Naquele tropel, naquela multidão, naquele alvoroço, naquele empurra. Então Jesus ele para, né? E ouviu o grito de Bartimeu. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, esses discípulos aqui que estavam com Jesus, eles foram muito obedientes, né? Não ouviram a multidão que mandaram se calar, mas quando Jesus fala, eles obedecem a Jesus. É isso que nós temos que fazer também. Então, quando Deus falar com você, você vai ouvir o Deus Todo-Poderoso. E aí, então, eles vão, avisa o rapaz, né? Diz para ele: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Né? Então deu uma palavra àquele rapaz que Jesus talvez estava lá no meio da multidão. Jesus encaminha esses discípulos para avisar esse cego. E aí o 51 diz, o 50 diz assim: lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Maravilhado ele ficou. Irmãos, quantas vezes Jesus tem chamado as pessoas, né? Uma aplicação para as nossas vidas já. Quantas vezes Deus tem chamado as pessoas, né? E a gente não escuta, ou às vezes a gente escuta e não faz como esse cego aqui, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, e quando o Senhor nos chamar para uma oração, nos chamar para ser mais santo, quando nos chamar para fazer parte do povo dele, nós deveremos fazer como esse cego aqui fez. Eu fico muito satisfeito com esse cego, né? Muito maravilhado. No versículo de número 50 diz que ele levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus, né? Ele foi assim porque o cego geralmente ele tem a noção de onde ele está e onde que estão se falando com ele. E ele foi pela voz, então, aonde Jesus estava, pelo som, e ele foi então ter com Jesus. É claro que nessa hora os discípulos devem ter pegado do braço dele e encaminhado eles até Jesus. Então o que me encanta aqui é ver a disposição. Quando Jesus chama o cego, ele se levanta, ele dá-lhe um salto, né? E vai lá ter com Jesus. E nós, então, precisamos fazer isso. Então, essa 51 vai dizer assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Né? Então Jesus faz essa pergunta para ele. Alguns vão dizer algumas coisas aqui, eu não quero entrar no mérito da questão. Por que Jesus faz essa pergunta? Né? Eu creio que os irmãos que já ouviram a pregação sobre esse texto vão ter várias respostas sobre isso. Né? Então, por que Jesus pergunta sabendo que ele era cego? Né? Então, acho que até eu já falei sobre essas questões aqui, mas você pode ver que o Senhor faz essa pergunta para ele. E ele responde aquilo que ele quer: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguir Jesus estrada
afora. Gostaria, irmãos, então, claro que o texto por si só ele já nos falou, né? Então, diante desse texto, nós queremos, o que nós podemos aprender nesse texto? O que o cego Bartimeu pode nos ensinar nessa história, nesses milagres que Jesus fez? A primeira coisa, irmãos, que nós podemos ver, o estado de Bartimeu, como nós já falamos, era um camarada sem perspectiva, não é verdade? O que um cego, qual que é a perspectiva de um cego? Né? Trabalho, quem pode dar a ele? Né? Atenção, quem pode dar a ele? Conversar, quem pode conversar com ele? E você pode ver que ele estava jogado ali, né? Vamos dizer assim, à beira do caminho. E aonde que esse cego ficava? Né? Aonde que ele poderia estar? Geralmente ele poderia ficar na casa dele. Né? E muitas das vezes, irmãos, sem querer julgar ninguém, muitas das vezes aqueles que não conversam direito, aqueles que não conhecem assuntos direito, que nós gostamos, a gente não conversa. Né? Geralmente a gente ouve falar muito que os de idade ficam para escanteio. Né? Então, nós temos que conversar com essas pessoas, excluídas da sociedade. Nós que temos Jesus, nós que temos uma nova mente. O estado desse homem, então, seu estado físico, né, era afetado porque ele era cego. O seu estado mental, acreditamos também ser afetado. Então, nós olhamos para esse rapaz, o seu único caminho era gritar e clamar ao Senhor. E nós vemos então Jesus olhando para esse cego, né? Então o estado dele era, para mim particularmente, se Jesus não toca na sua vida, era irreversível. Precisava desse milagre. E aí nós vemos então o estado desse homem. Segunda coisa que nós podemos ver, ainda olhando para o primeiro, só Jesus então, diante do estado que nós estamos muitas das vezes, para tirar, como nós olhamos lá para a parábola, né, da trave lá do argueiro, é só Ele para nos curar, é só Ele para nos tirar desse estado que nós temos. Uma coisa também que nós podemos aprender, irmãos, com esse cego, com Bartimeu, é a sua certeza. Versículo 47, ele vai dizer assim, e ouvindo que era Jesus, né? Com alguma coisa que me diz, e nós podemos ver, que alguém já tinha falado de Jesus para ele. Ele sabia que era Jesus. Né? Jesus, pela redondeza, tinha feito muitos milagres, e ele já tinha ouvido falar. Então, nós precisamos falar de Jesus. Se esse cego aqui, ele não ouve falar de Jesus, você acha que ele ia se botar lá no caminho, né? Para esperar Jesus passar? Eu creio, irmãos, que nós temos que pregar a palavra do Senhor, dia a dia, momento a momento, através das nossas atitudes, né? E aí diz ele, ouvindo que era Jesus, né? O Nazareno, pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele tinha certeza, a sua certeza absoluta que Jesus podia curar ele, né? Tanto é que ele foi para a beira do caminho, tanto é que ele passa a clamar, tanto é que ele não se importa com a multidão, tanto é que ele não se importa alguém mandando ele calar a boca. Né? Ele tinha certeza que se Jesus ouvisse a sua oração, se Jesus ouvisse o seu clamor, naquele momento ele poderia ser curado. Poderia ver de novo, poderia olhar para as coisas, para a sua família. Né? Poderia contemplar a luz do sol, poderia contemplar muitas coisas que a natureza lhes oferecia. Então ele tinha essa certeza absoluta. Irmãos, nós temos que ter certeza em Jesus. Esse cego nos ensina que nós devemos ter certeza nesse Deus que nós cremos, que nós conhecemos. Por isso é que nós perguntamos, será que você já viu algum milagre? Será que você já recebeu algum milagre? Então nós precisamos ter essa certeza absoluta que o Senhor, a sua palavra é verdadeira, a Trindade Santa é verdadeira, o céu é verdadeiro, as coisas que estão escritas na sua palavra é verdadeiro. Basta então que nós peçamos o quê? Peçamos a Deus fé.
para crer, né? Tenha misericórdia de nós. E assim, Senhor Bartimeu, ele nos ensina, pela sua certeza absoluta, que Jesus, ouvindo ele, poderia curar. Então, ele começa a clamar e a gritar pelo Deus Todo-Poderoso. Então, ele tem essa certeza. Eu e você precisamos ter a certeza também que Jesus, tudo que ele disse, será cumprido. Todas as suas promessas serão cumpridas. E nós, então, precisamos a cada dia mais crer nesse Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos aprender com esse texto, a atitude daquele cego, né? Qual que foi a atitude dele? Atitude bonita, que eu falei. Ele não hesitou, ele deu um pulo, né? Aonde ele estava ali assentado, quando ele recebeu essa mensagem maravilhosa de Jesus, que estava passando por ali, que o chamou, que ouviu a sua oração, ele pula e ele vai ter esse encontro com Deus, o Deus Todo-Poderoso que podia curá-lo. Então, olha só, versículo 49, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. 50 diz assim, lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Muitos de nós, irmãos, estamos com alguma dificuldade. Talvez você não é cego, né? Como Bartimeu, mas temos outras dificuldades e o Senhor está chamando. Venha, eu quero renovar você, eu quero renovar a sua fé, quero renovar a sua esperança, eu quero renovar a sua vida, a sua mente, o seu corpo, a sua saúde. E nós muitas das vezes hesitamos. E aqui nós vemos a atitude de Bartimeu. Versículo de número 50 diz que ele levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Quando Jesus te chamar, quando você ouvir a voz de Jesus, né, o quanto antes possível, levanta, vai correndo, porque o Mestre te chama, Ele quer fazer uma obra completa em nossas vidas. Então nós, irmãos, diante dessa atitude de Bartimeu, nós também temos que nos levantar. Mas ele não tem só essa atitude, né, de levantar e ficar ali, mas o que ele faz? Ele clama ao Senhor, né? Ele pede ao Deus que o cure, e assim então o Senhor encontra e vê fé naquele homem, né? Que um dia o evangelho foi pregado a ele, e nós vemos então esse cego, naturalmente, que agora passa. Jesus faz uma obra completa na sua vida, e nós então encontramos essas atitudes na vida de Zaqueu. O homem ainda clamando, anda clamando, né, às vezes, no nosso tempo, para algo errado, né? Para as imagens, para algum amuleto, né? Clamando para alguma coisa errada. Isso talvez porque alguém não pregou, isso porque às vezes a trave ou o argueiro ainda está no olho. Algo semelhante, algo sempre lhe falta por não ter Jesus, aqueles que ficam clamando, né, para coisa errada, para algo errado. Eu acredito que Bartimeu, ele tem uma atitude final, irmãos, que ele vai e segue a Jesus, versículo 52, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Isso eu gostaria de falar aqui na conclusão, na aplicação para as nossas vidas. Então, Bartimeu, ele foi curado, né? Bartimeu completamente curado, né? Então, ele passa a ver e ele tornou a ver. Ele então vai, Jesus diz para ele, a tua fé te salvou, e ele tornou a ver, versículo de número 52, e uma coisa super importante. Às vezes a gente recebe milagre e abandona Jesus, né? A gente ora, Senhor, me conceda isso, me forneça aquilo, me dá isso. E aí quando a gente recebe o milagre, a gente se aparta do Senhor. Assim não foi com Bartimeu. O versículo 52, na sua parte final, imediatamente tornou a ver, ele ficou curado e seguia Jesus estrada fora.
Era aquele que ia gritando, como João Batista dizia, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez Bartimeu gritava, esse é o Deus dos milagres, é o Deus que me mostrou, e agora estou vendo por causa desse homem. Então Bartimeu foi curado, e assim então, nós também, irmãos, qualquer coisa que estiver em nossas vidas, o Senhor pode nos curar. E a gente então não pode esquecer dos milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Quando eu pergunto se você já viu ou já ouviu algum milagre, com certeza, irmãos, se você é filho de Deus, Ele já fez isso na sua vida e na minha vida. Então ele foi curado para seguir a Jesus. Uma outra aplicação que nós podemos fazer aqui, irmãos, nós muitas das vezes não seguimos Jesus porque nós ainda temos as nossas crises, as nossas dificuldades, e o Senhor precisa curar a gente, né? Talvez é falta de fé, talvez é falta de confiança, talvez é algo de ponto de interrogação que a gente tem sobre desconfiança sobre o Deus Todo-Poderoso, mas assim o Senhor, Ele cura a gente para que nós possamos segui-lo constantemente, né? Ele seguiu o Senhor e estrada fora, nós podemos imaginar agora, voltando para o texto, Bartimeu alegremente vendo, né? Não só ele pôde ver aquele milagre, mas aqueles todos que estavam ali à volta de Jesus. A sua família, então, ficaram maravilhados. Não só Bartimeu, vou pensar aqui, o texto não diz isso, mas toda a família passou a seguir a Jesus. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que Ele esteja sempre com a gente, para que nós possamos olhar para esse texto. Talvez o nosso estado é esse, né? De mendigo, não de dinheiro, não de ficar cego ou de alguma outra coisa, mas nós temos um estado que o Senhor precisa curar. Nós precisamos também ter certeza de que o Senhor cura e nos santifica. E nós temos que ter a atitude, né? Tomar atitude, como esse rapaz aqui, Bartimeu. Levantar, ir ter com Jesus, clamar a Ele, e Ele vai então nos ajudar sempre nas nossas vidas. Que o Senhor então, irmãos, nos abençoe, nos ajude a fazer a sua vontade sempre, sempre como Bartimeu fez aqui depois de ser curado, que o seguiu Jesus estrada fora. Que o Senhor nos abençoe. Vamos, irmãos, então partir para as nossas orações. Vamos, antes, porém, vamos estar orando, lendo as mensagens, né, para que nós possamos orar. Gostaríamos, irmãos, de estar orando por aqueles pedidos que nós já temos constantemente, e é necessário orar, né? Nós temos aí o nosso irmão, pastor, o Troquese e a sua esposa, né? Gerson Troquese e sua esposa, e estão necessitando das nossas orações. Orem por eles, é saúde, eles precisam das nossas orações. Oramos também pelos projetos da igreja, nós chamamos de alargar as nossas tendas para evangelizarmos aqueles que precisam do Senhor, como muitos desses estão cegos, né? Às vezes seguindo as coisas erradas e precisam voltar-se para o Senhor. Nós queremos orar também pelos enfermos, é o caso da Marta, que continua internada, precisa das nossas orações. Agradeço a igreja que tem ajudado bastante, né, nas doações, né, nas fraldas, pomadas, e nós queremos agradecer aos irmãos, né? Se quiserem fazer alguma doação, é só contactar com o conselho, comigo, nós estaremos aí buscando na sua residência. Nós também queremos agradecer pela recuperação da nossa irmã Jennifer, né, que passou por uma cirurgia e ela tem estado bem na presença do Senhor. Gostaria de pedir também pela mãe da Cláudia, né, que está internada na Santa Casa. A Cláudia, a mãe dela morava aqui na esquina da igreja, e a Cláudia e o Roberto mudaram para Palmas, no Tocantins, e fizeram parte da nossa igreja um dia junto com a sua filha Eduarda, né? Então nós oramos pela mãe da Cláudia, que precisa das nossas orações também, tá bom? Irmãos, se você tem algum outro pedido, encaminhe para nós, que nós estaremos aqui falando e orando
para que nós possamos clamar ao Senhor. Oramos pelos desempregados, oramos também pelas famílias da igreja, oramos pelas igrejas de modo geral, a igreja do nosso Deus Todo-Poderoso, que faz a diferença no mundo, pregando o Evangelho. Queremos agradecer também pela salvação, pela proteção, pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Vamos orar então, irmãos, agradecendo a esse Deus, assim um dia como Bartimeu clamou também. O Senhor fez um milagre na vida dele. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei qual que é o seu problema, mas coloque a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Só Ele pode fazer, só Ele pode mudar a nossa situação, mudar o nosso rumo, mudar a nossa história, assim como mudou na vida do nosso irmão Bartimeu. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui estamos mais uma vez, prostrado diante do Senhor, Deus que nos criou, o Deus de milagres, como nós vimos aqui nessa noite, o Deus que cura, um Deus que ama cada um daqueles seus filhos. E olha, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um de nós, para que possamos ver o milagre do Senhor em nossas vidas, ver o milagre do Senhor na vida dos nossos irmãos, assim como nós temos visto, Pai. Nós queremos orar, ó Deus, pelos missionários, aqueles, ó Deus, que estão pregando a Tua palavra por todo mundo, como diz o texto, Pai, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós lembramos aqui de 3 missionários e queremos a Deus pedir pelas suas famílias, pelas suas vidas, pelas suas finanças, Pai, que é o caso do Adriano, do Elan e do Oséias, Pai. Nós queremos entregar esses missionários nas Tuas mãos, representando os demais, ó Deus, que estão espalhados pela face da terra. Cuide deles e eles estejam, ó Deus, certos, que estão lançando a semente certa, para que, Senhor, aqueles que estão ainda com a trave, com o argueiro nos olhos, eles possam ver o Senhor claramente como o Senhor é. Nós pedimos, Pai, também pelos projetos da nossa igreja, apesar, ó Deus, de estarmos em tempos tão difíceis, de não podermos reunir, mas, ó Deus, nós temos visto homens de Deus apresentando projetos, homens de Deus se apresentando para o trabalho, homens de Deus apresentando as suas ofertas e dízimos, Senhor, para a Tua casa, e assim, ó Deus, podemos alargar as nossas tendas. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Nós queremos, ó Deus, como diz o hino, gastar o nosso corpo, Senhor, em prol da Tua obra, gastar, Senhor, o nosso tempo em prol da Tua obra, investir, ó Deus, os nossos bens, Senhor, na Tua obra, Senhor, porque isso vale mais do que muito ouro, Senhor. Nós queremos, Pai, pedir que os homens vejam, pedir a Deus os milagres da sua vida, pedir a Deus que o Senhor cure, que salve a cada um, Senhor, daquelas famílias que forem visitadas, aqueles que forem, o Evangelho chegar até a sua tenda, que eles possam, a Deus, se converter a Ti, Pai. Eu peço também a Deus pelos enfermos, é o caso da irmã Marta, Senhor, que está internada. Visita ela, Senhor, cura ela. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ali com a Tua mão sobre a sua vida. Também, ó Deus, com a sua família, dando condições, a Deus, de estarem, a Deus, assessorando, Senhor, a nossa irmã, que nesse momento está em momentos muito difíceis, Pai. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos essa família, e principalmente a Marta. Oramos também, ó Deus, pela sua filha, Senhor, Micaele, Senhor, que fez mais um ano de vida hoje. Que ela possa, Senhor, também futuramente estar junto com a sua mãe, ó Deus, glorificando o Teu nome, Pai. Olha, Deus, pedimos que o Senhor também esteja, Deus, com a mãe da Cláudia, Senhor, que está internada ali na Santa Casa. Visite, Senhor, aquela senhora. Olha, Deus, esteja com ela e que ela possa, Senhor, encontrar, a Deus, o refúgio no Senhor, que é o Deus do milagre, o Deus que pode curar, o Deus que pode levantar aqueles que está abatido, aqueles que está caído. O Senhor é um Deus que nós confiamos e cremos que pode fazer isso, Pai. Eu quero também, ó Deus, Te agradecer pela recuperação da irmã Jennifer. Esteja, Deus, abençoando aquela vida, que a cada dia ela se encontre mais firmada, Senhor, tanto a sua fé como o seu corpo, ó Deus, para, ó Deus, voltar a fazer as suas atividades normais, ó Deus, na Tua casa, no seu trabalho. Esteja, Deus, abençoando aquela família, Pai. Eu peço a Deus pelas famílias da igreja de modo geral. Esteja visitando a cada irmão, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, Pai, para que possam continuar firmes, inabaláveis na fé. Porque o Senhor, nesses momentos de dificuldades, o nosso refúgio é o Senhor. Nós olhamos para o Senhor, entregamos ao Senhor. O Senhor é soberano, ó Deus, para nos atender de acordo com a Tua vontade. Responder sim, não espere. E sempre, ó Deus, estaremos fazendo ao Senhor
as orações ao Senhor, clamando ao Senhor, porque no momento certo o Senhor pode vir ao nosso encontro, Pai. Eu oro também, ó Deus, por aquelas pessoas enlutadas, Senhor, que nesses dias têm perdido os seus queridos, e que, ó Deus, o Senhor mesmo seja o seu consolador, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui, celebrando, Senhor, esse culto, celebrando, Senhor, a vida, celebrando, Senhor, o Evangelho. Esteja, Deus, cuidando de cada um de nós. Abençoe, Senhor, aquelas famílias, ó Deus, que nós não sabemos por qual motivo, Senhor, está sofrendo nesse momento, está passando por alguma dificuldade. O Senhor mesmo visite a cada um deles, que eles possam ter fé no Senhor e possam, ó Deus, estar sendo visitado pelo Senhor, Pai. Enfim, eu gostaria, Senhor, de te agradecer por tão grande salvação, por tão grande fé. Queria te agradecer, Pai, pela salvação em Cristo, pela proteção do Senhor para os seus filhos. O Senhor tem colocado fé no coração dos seus filhos enquanto estamos passando por dias difíceis, Pai, e nós precisamos dessa fé para, ó Deus, a fé que vence o mundo, como diz a tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua igreja, pelas famílias da igreja. Fica conosco, Senhor, nos ajudando, tendo misericórdia, Senhor, de nós. Nós confiamos em Ti, esperamos, Senhor, a Tua mão sobre nós. E, ó Deus, esperamos a cura, Senhor, de toda a nação, tanto espiritual, Deus, como a cura física. Nós oramos, Pai, nesse dia, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, caminhando para o encerramento, vamos cantar o hino de número 109. É um hino bem propício que diz assim: quero o Salvador comigo, dia a dia, em meu viver. Cantado o hino, gostaria de fazer essa despedida. Até domingo, querendo Deus, estaremos juntos em mais uma
uma devocional diante do Senhor, aquele que nos criou e que nos chama a cada dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família.